Olá, meu nome é Lívia, eu sou do sexto semestre de Ciência da Computação e hoje eu e meu grupo vamos apresentar o nosso projeto de processamento de imagem aplicado na contagem de exercícios físicos. No nosso projeto aqui, nós vamos mostrar como vai fazer essa aplicação, como vai fazer os códigos e, antes disso, nós precisamos entender alguns conceitos principais do nosso projeto. Os conceitos principais são o processamento de imagem, a visão computacional e as ferramentas que podem nos auxiliar nessa implementação. O processamento de imagem, ele está inserido na ciência da computação e ele é um conjunto de ferramentas que fazem a manipulação de imagens digitais. Então, a partir de uma imagem digital, com as ferramentas do processamento de imagem, nós conseguimos destacar os pontos que nós precisamos ver e analisar. Nós podemos modificar a imagem, modificar a cor, suavizar, podemos diminuir ruídos, alterar bordas. Existem milhares de funcionalidades no processamento de imagem e ela vai ser utilizada dependendo do seu objetivo e do projeto que você queira aplicar. O processamento de imagem, ele vai ser o ponto inicial da visão computacional. Por quê? A visão computacional, ela é uma área da inteligência artificial que faz com que as máquinas entendam o que elas estão enxergando ali na imagem. Então, assim, a partir do processamento da imagem, a máquina vai conseguir identificar o que nós precisamos para o nosso algoritmo funcionar. No nosso caso, nós vamos pegar a imagem, processar, e no projeto de visão computacional, que é o projeto geral, nós vamos pegar os pontos principais do corpo humano e vamos analisar eles para fazer a contagem dos exercícios. Depois veremos que nós vamos usar bibliotecas que nos auxiliam para a implementação desse projeto, mas, assim, no geral, o objetivo do nosso trabalho vai ser auxiliar as pessoas nos exercícios físicos. Oi, meu nome é Letícia, meu RAN é 065699 e agora eu vou explicar um pouco sobre processamento de imagem e um pouco das bibliotecas que a gente utilizou, né, que foi o OpenCV e o MediaPipe. Bom, processamento de imagem é basicamente a manipulação de imagens digitais por meio de técnicas computacionais, por exemplo, os algoritmos, para melhorar, aprimorar, analisar ou extrair informações. A gente divide o processamento em 5 partes. A primeira sendo o pré-processamento, que vai remover ruídos e corrigir distorções. Depois vem o realce, que vai detalhar e melhorar a imagem, a aparência da imagem. E também outros, como a segmentação, a classificação e depois a gente tem o pós-processamento também. Para entender o processo de análise agora, temos várias etapas, né? Desde a aquisição, que ela vai obter as imagens ou os vídeos através desses dois comandinhos aqui, ó. cv2.timebridge, cv.videocapture. Depois vem a parte de pré-processamento, que a gente já discutiu. De seguida, a etapa para extrair as características da imagem, né, para identificar padrões ou objetos. Depois de extrair essas características, elas vão ser analisadas para que o programa possa tomar uma decisão com base nos dados processados e gerar um resultado com base no que o usuário deseja. Agora, sobre o OpenCV, ele é uma biblioteca que auxilia em várias áreas de processamento de imagem e machine learning. Ele tem várias funcionalidades, sendo uma delas realizar a leitura e exibição de vídeos em tempo real, que foi o que a gente utilizou no nosso projeto. E assim facilita, né, a identificação de objetos, fazer a contagem deles e pode até reconhecer bordas, contornos e tamanhos. E ele também pode ser utilizado em áreas de inteligências artificiais, tentando replicar a maneira com que o ser humano enxerga o mundo. Já a MediaPipe auxilia no nosso projeto por sua vasta quantidade de funcionalidades, permitindo um reconhecimento corporal bem mais preciso. Essa biblioteca foi desenvolvida pelo Google, né? E ela basicamente funciona por um fluxo de dados, aproveitando o máximo de poder das GPUs. Aí ele oferece modelos prontos, né? Avaliação de benchmarking, que é o desempenho, personalização com o MediaPipe Model Maker. E, assim, uma das técnicas que a gente utilizou é a estimativa de pose, né? Que basicamente identifica as principais articulações do corpo, né? Igual nessa fotinha aqui, que vai facilitar o nosso processamento.
é que são 33 pontos de referência. Para entender o processo de análise agora, temos várias etapas, né? Desde a aquisição, que ela vai obter as imagens ou os vídeos através desses dois comandinhos aqui, ó. cv2.timebridge, cv.video capture. Depois vem a parte de pré-processamento, que a gente já discutiu. De seguida, a etapa para extrair as características da imagem, né? Para identificar padrões ou objetos. Depois de extrair essas características, elas vão ser analisadas para que o programa possa tomar uma decisão com base nos dados processados e gerar um resultado com base no que o usuário deseja. Durante o desenvolvimento do projeto, a gente enfrentou alguns desafios. Um deles foi a imprecisão no mapeamento corporal, e a gente resolveu mudando o valor desses parâmetros para 0.9, aumentando assim a precisão. Outro problema foi fazer a integração do processamento com uma interface web, que a gente resolveu com uma micro-framework chamada Flask, que aí fazia a comunicação do front-end e o back-end. A gente aplicou também algumas técnicas de nitidez, ajuste de brilho, para tentar melhorar a qualidade dos vídeos. E por fim, a gente resolveu um problema de lentidão na exibição dos vídeos que estavam acima de 60 fps, né? Então, quando o vídeo tiver 60 fps, a gente pula alguns frames, fazendo não ficar tão lento assim. Olá, eu sou o Gabriel, meu RA é G718976 e eu vim aqui para apresentar o nosso código e mostrar ele funcionando. Para começar, nós temos aqui o nosso front-end, que foi feito em HTML, bem simplesinho. Os nossos estilos em CSS. E nós temos aqui o JavaScript, em que essa parte do código é responsável pelo botão de upload, que o usuário clica e aparece a janela de selecionar arquivo. E quando ele seleciona o arquivo, ele é substituído na parte do placeholder lá do front-end. E aqui é o código relacionado ao botão de começar, né, o botão da análise, em que ele pega o tipo de exercício que o usuário selecionou e o vídeo que ele fez upload e manda para essa rota do Flask aqui analisar. Vindo para a rota do Flask, nós temos aqui, ela vai armazenar o exercício vindo pelo JS e o vídeo vindo pelo JS, e ela vai tentar chamar a nossa função principal, que está no nosso código de processamento do OpenCV. Vindo aqui para o código de processamento, nós temos essa função que nos retorna um ângulo de 3 pontos, que a gente usa para calcular toda a lógica do contador de repetições. Nós temos aqui uma função que retorna os pontos do corpo humano, que a gente mais utilizou no código. Então, para não ficar tendo que repetir esse mesmo código várias vezes, a gente só chama a função e ela nos retorna o que a gente deseja. Aqui nós temos a função principal, em que nós temos alguns códigos gerais sobre o vídeo, de melhoramento de imagem, de FPS e enfim. Aqui é onde cai a escolha do usuário, em que dependendo de qual exercício que ele escolher lá no front-end, vai vir um númerozinho e vai cair aqui para ser feito o processamento daquele exercício e a contagem de repetições daquele exercício. E aqui embaixo é o código em que abre a janela do vídeo sendo processado e mostra na tela o estado do movimento e o contador de repetições. Com o nosso projeto rodando, nós temos aqui uma interface bem simples, em que o usuário vai fazer o upload de um vídeo, por exemplo, flexão, vai selecionar o exercício e vai começar a análise. Aqui será aberta uma janela que mostrará o contador, o estado do movimento e os ângulos que nós usamos para fazer os cálculos. Ao terminar o processamento, diz que o processamento foi concluído. Caso o usuário não selecione nada, nós temos tratamento de erro para isso, certo? E caso ele selecione um vídeo, por exemplo, um vídeo de exercício de panturrilha, e selecione flexão, o contador não irá mudar, porque não é o exercício correto e ele não consegue analisar. E por fim, podemos concluir que esse projeto, que o OpenCV, é uma grande ferramenta para processamento de imagens e visão computacional, pois ele permite fazer análise, detecção e reconhecimento e pode ser utilizado em diferentes áreas de diferentes maneiras.